de louvor. Tu és Deus grande, Criador dos céus, da terra, todo-poderoso. Porém, mais do que isso tudo, Senhor, Tu és o nosso Pai de amor. Nada acontece na vida dos Teus filhos sem que Tu saibas. E este momento Tu conheces o coração de cada um, sabes o que cada um sente, o que cada um pensa. Por favor, vem, estende Tua mão, toca nossa mente, nosso coração. Prepara o terreno de nossa alma para receber a Tua palavra. E não permitas que ninguém volte para casa triste, vazio, com a sensação de que perdeu o tempo vindo aqui. Que todos voltem levando esperança em seu coração. Se alguém precisa de um milagre esta noite, ó Senhor, Tu faz maravilhas em essa vida. Mas que todos voltem com a certeza de que se encontraram com Jesus esta noite aqui. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, vamos abrir a palavra de Deus. Esta é a última noite que estou com vocês aqui em Porto. Porém, a partir de amanhã, vocês podem continuar recebendo o sinal via internet. Amanhã à noite já estarei pregando em Lisboa. Mas cada noite estou pregando um tema diferente da Epístola aos Romanos. E no domingo ainda pregarei da Ilha da Madeira, não sei se vão a transmitir de aí, mas vamos até o domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês, como eu disse ontem na hora do apelo. Esta vida não é nossa, não é uma vida tão curta. Eu não sei se tornarei a vê-los um dia. A última vez que estive aqui foi no século passado, não? Há uns 24, 25 anos atrás. Eu não sei se Deus vai me dar mais 25 anos de vida para retornar a Portugal. Mas foi muito bom estar com os irmãos, abrir a palavra de Deus cada noite. Eu já disse que a pregação existe porque existe a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não existisse, não existiria pregação. A Bíblia diz que pela palavra de Deus foram criados os céus e a terra, porque Ele disse e foi feito. Ele falou e existiu. O poder da palavra, o poder criador da palavra de Deus. Quando Jesus esteve nesta terra, encontrou um paralítico. 38 anos não podia andar. Aí veio a palavra de Deus: levanta-te, toma teu leito e anda. E pelo poder da palavra, o paralítico levantou-se e andou. Jesus encontrou um cadáver, há 4 dias estava morto, já cheirava mal, já estava em estado de decomposição. Aí veio a palavra de Jesus: Lázaro, sal. E pelo poder da palavra, o cadáver ressuscitou e saiu. Hoje não está Jesus conosco pessoalmente, embora na pessoa de seu Espírito está aqui. Mas nós temos a palavra. E se a palavra conseguiu criar quando não havia nada, se a palavra conseguiu trazer para a vida um cadáver, um morto, porque esta noite Deus não poderia fazer maravilhas com você? Se você sente-se um cadáver na vida espiritual, Deus pode ressuscitar você. Se teu casamento está em estado cadavérico, Deus pode ressuscitá-lo. Se você sente-se um paralítico na vida profissional, não anda, todo mundo anda, mas você não anda. Deus pode fazer um milagre e fazê-lo andar. Se você precisa enxergar para tomar uma decisão certa, enxergar o ponto, porque você só decide errado, porque parece que você decide na escuridão. Você quer decidir certo. Se Jesus abriu os olhos dos cegos, por que não pode abrir seus olhos?
para enxergar o caminho, para tomar uma decisão certa. Deus é Deus. E a sua palavra está em nossas mãos esta noite. Então vamos ao texto. Vou colocar de novo o texto de ontem, porque ontem não tive tempo suficiente, e olha que vocês não perceberam e falei mais de 1 hora, mas ontem não tive suficiente para analisar o texto todo, e me faltou uma parte importante. Vou fazer um pequeno resumo para vocês entenderem, e vou chegar na parte que quero chegar. O texto diz, porque todos pecamos, todos pecaram. Ontem eu explicava que pecado não é somente matar, roubar. Essas são consequências do pecado, esses são resultados do pecado. Ontem falava, você não é pecador porque mata, você mata porque é pecador. O teu problema não é que você matou, esse já é o resultado do teu problema. O teu problema é que você é pecador. E para entender que coisa é pecado, tem que entender que coisa é justiça. E Jeremias, falando de Jesus, disse que Jesus é a justiça. Então, se você quer ser um homem justo, tem que estar em Jesus. Quando você se afasta de Jesus, se afasta da justiça. E se torna um homem injusto, um pecador, um homem mau. Qual seria a solução se você quer deixar de ser um homem pecador? Simples, você dá meia volta, vem a Jesus e você passa a ser um homem justo, porque está escondido na pessoa justiça que é Jesus. Interessante que quando Jesus esteve nesta terra, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse não é meu tema, mas eu quero fazê-los pensar. Eu sou o caminho. Para que serve um caminho? Para chegar a um lugar. Amanhã eu vou para Lisboa. Tem que pegar o caminho para Lisboa. Porque se eu pegar o caminho para Vigo, aí eu estou mal. Vou parar em Vigo, não vou chegar a Lisboa. Então, um caminho serve para chegar a um lugar. Aonde você quer chegar? Quer salvar seu casamento? Esse é o lugar onde você quer chegar, salvar seu casamento. Mas para salvar seu casamento, para chegar a esse lugar, você precisa conhecer o caminho. Porque tem muita gente que tenta e não consegue. Porque não conhece o caminho. Porque se conhecesse o caminho, chegaria. Agora vem Jesus e diz, eu sou o caminho. Quer tirar teu filho das drogas? Precisa o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Quer vencer um vício? Tem gente viciada em jogar dinheiro, perde, está arruinado, afundado, endividado. Eu encontro muitas pessoas que dizem, pastor, eu quero me libertar, mas não consigo. Você quer chegar aonde? À liberdade. Aí vem Jesus e diz, eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Se você quer encontrar a verdade, não ande procurando livros. Procure a pessoa de Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Ele é a verdade. Em Cristo, todas as tuas respostas, todas as tuas perguntas estão respondidas. E finalmente ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida. A vida não é um período de tempo que você respira. A vida é a pessoa maravilhosa de Cristo. E Jesus disse, aquele que tem a vida, aquele que tem o filho, tem a vida. Aquele que não tem o filho, não tem a vida. A gente precisa entender que o caminho, a verdade, a vida é Cristo.
A justiça é Cristo. A salvação é Cristo. Você quer ter vida, tem que estar em Cristo. Você quer ter a verdade, tem que estar em Cristo. Você quer encontrar o caminho, tem que estar em Cristo. Você quer encontrar a salvação, tem que estar em Cristo. Tudo acaba em Cristo. Cristo é o princípio, o meio e o fim. Então, se Jesus é a justiça e você sai, já entrou no terreno da injustiça, já perdeu o caminho, já não sabe mais o que fazer, vai para aqui, vai para lá, não encontra o caminho, porque o caminho, você deixou o caminho. Então você vive na mentira. Que coisa é viver na mentira? Você aparenta, você fabrica uma cara para os outros, quando no fundo você não é, porque a verdade ficou lá, agora você está na mentira. Você está perdido, está no caminho da perdição. Por quê? Porque a salvação está lá. E você está na injustiça, no pecado. Por quê? Porque a justiça ficou lá. E ontem falávamos que uma das tragédias do pecador, daquele que se separa de Jesus, é que é destituído da glória de Deus. Perde o caráter de Jesus, adquire um caráter mau, e com esse caráter horrível, pues a vida é uma tragédia, nada dá certo, tudo dá errado. E você muitas vezes se pergunta, mas o que acontece com a minha vida? Por que eu sou assim? Por que faço coisas que não quero fazer? É que você está destituído do caráter de Cristo. Você está destituído da glória de Deus. Pastor, há solução? Claro que há solução. Você pode ser justificado. Que coisa quer ser justificado? Volver à justiça. E quanto tem que pagar? Nada, é gratuito. É gratuito para você, mas agora vou entrar na parte desta noite. É gratuito para você, mas alguém teve que te redimir. Essa palavra redenção é a palavra desta noite. O que significa redenção? Porque a gente diz, Cristo nos redimiu. Mas que significa redimir? Remir. Redenção. Lembrem-se que Paulo escreveu a epístola aos Romanos no tempo em que o Império Romano praticamente dominava o mundo daqueles dias. Dizem que no Império Romano havia pelo menos 5 milhões de escravos. E outra noite eu estava lhes dizendo que o escravo, pues não tem vida. O coitado escravo, ele não pode ir aonde quer, porque ele vai aonde seu amo, seu dono, lhe permite ir. O escravo não tinha nem filhos. Tinha filhos, mas não era dono dos filhos. Os filhos não lhe pertenciam. Havia donos que mandavam a seus escravos terem 15, 20 filhos. Para quê? Para vender os escravinhos, porque era fonte de entrada para o patrão, para o dono. O coitado escravo não tinha casa, a roupa não era dele, a comida não era dele, o lugar onde dormia dele não era dele, nem a esposa era dele, porque quando queria o patrão pegava a esposa. Essa é a vida de escravo. E além de mais, não lhes pagavam nada, porque eram escravos, apenas lhe davam comida. E batiam neles, os maltratavam. Escravo, vida de escravo. Agora eu pergunto para você, estarei pregando esta noite algum escravo? Ah? É interessante, porque o escravo não pode ir aonde quer. Você pode ir neste momento aonde você quiser. O escravo tem e não tem. O teu carro é teu ou é do banco? Somos escravos hoje? Escravos das circunstâncias? Escravos de nossos sentimentos? Outro dia encontrei uma senhora que me disse, pastor, minha tragédia foi amar ao homem errado. Desde que conheci ele, não prestava.
E por que casou? Essa foi minha tragédia. Me enamorar do homem errado. Mas não conseguiu enxerguei tudo. E por que casou? Porque meu sentimento era maior do que minha razão. Escravo de seu sentimento. Estarei pregando a alguém que é escravo da pornografia. A pornografia está destruindo vidas. Porque antes, para cometer adultério, você tinha que sair na rua procurar uma mulher. Hoje em dia, no computador, tem todas as mulheres que você quer. Hoje é mais fácil, mais sofisticado. Escravos. Nos tempos de Paulo havia 5 milhões de escravos. Mas nesse tempo também havia gente boa, porque sempre há gente que tem sentimentos nobres. Paulo disse, todos somos pecadores, pero há alguns que ainda conservam sentimentos nobres. E para conservar sentimentos nobres não precisam ser religiosos. Têm princípios, recebem até por herança uma genética, não? Contemplam as pessoas com amor, com carinho. E naquele tempo havia uns homens que deram origem àquilo que hoje nós chamamos de mecenas. Os mecenas hoje são gente rica, gente de muito dinheiro, que apoia os pintores, apoia os músicos, apoia os artistas, mecenas. Os mecenas tiveram sua origem em aqueles tempos. Eram homens ricos, homens milionários que não apoiavam artistas. Mas como tinham muito dinheiro, eles saíam de seu reino e iam lá onde estavam os escravos. E buscavam o dono de um escravo e lhe diziam assim, quanto você quer por este? Aí o escravo dizia, o dono dizia, eu quero 10.000 euros. Muito bem, então o mecenas tirava os 10.000 euros, pagava. Aí estavam os 10.000 euros. Agora, o escravo é meu. Muito bem. Aqui pegava o escravo e levava para sua casa. E lhe dizia, você está livre. O escravo ficava assustado e perguntava, você me comprou para me deixar livre? Sim. Você está livre. Mas por quê? Não precisa perguntar por quê. Por que fazia esse homem aquilo? Por amor. Por graça. E ontem já te falei, a graça não se entende. A graça não se paga. Você não faz nada para merecer a graça. Agora o homem estava livre. Podia ir. Tranquilo. Esse ato de ir, pagar, trazer e libertar, esse ato é o verbo redenção. Esse homem estava redimindo o escravo. Estava indo, pagando o preço dele, tirando da escravidão e deixando livre. Estava redimindo o escravo. Agora vem o texto bíblico e diz assim, Cristo nos redimiu. Nós recebemos a justiça, recebemos de novo o caráter de Deus. Não pagamos nada, nós não pagamos nada, mas alguém pagou, alguém teve que pagar. Era necessário que alguém pagasse. E agora vou te explicar isto, para você entender, isto é dramático. Veja, você foi embora. Ninguém te levou para lá, você foi. Deixou Jesus aqui, você foi. E aqui, pois, se mete em problemas. Aqui pode acontecer duas coisas. Em este terreno pode acontecer duas coisas. O diabo te tira tudo. O diabo te tira a vida, te tira os sonhos, te tira a alegria, te tira a família, destrói tua família, coloca teus filhos nas drogas, te tira a paz, te tira os valores, te tira as virtudes. O diabo
en este territorio dele, o diabo pode te tirar tudo. Chega um momento em que você pensa, para que mais viver? Não quero mais viver, quero morrer. Por isso tem muita gente que pega um revólver e se dá um tiro. Esta vida não é vida. Mas também, neste território, o diabo pode não te tirar nada. Pode te dar tudo. Dinheiro, glória, fama, poder. Porque há tanto milionário que nem lembra de Deus. Porque o diabo também é dono de riquezas. Lembra que quando Jesus esteve nesta terra, o diabo se atreveu a dizer a Jesus: tudo isto te darei se postrado me adorares. O diabo pode te dar muita coisa. Agora, há algo que não te dá: paz. E como vai te dar paz se ele não tem? E agora vem a pergunta: de que te vale tudo que você tem aqui se não tem paz? Por isso Michael Jackson se drogou até morrer. Tanto dinheiro, de que lhe serviu? Por isso Robin Williams, esse ator americano, se embebedou até morrer. Tanto dinheiro, de que lhe serviu? Por isso gente milionária se mata. Por isso gente milionária não tem paz. Tem muito dinheiro e buscam paz e não tem. Há um restaurante em Manhattan, em Nova York, na Quinta Avenida, chama-se Serendipity 3. Só a sobremesa, um helado com filamentos de ouro, 18 quilates, custa $30,000, 27.000 euros, um sorvete, só a sobremesa. Se você quer jantar, 2 pessoas lá, prepare no mínimo 400.000 euros. O que faria você na vida com 400.000 euros? E esse povo entra e torra num jantar 400.000. E isso não lhe faz cócegas. Agora, por que faz esse povo isso? Para quê? O coração está vazio. Não sabem como encontrar paz. Não sabem como encontrar. O coração está vazio. Quer dizer, quando você se afasta de Jesus, entra aqui, e aqui nada tem sentido. O diabo te quita tudo, ou pode te dar tudo, de nada te serve. Então aqui, tem milhões, lar destruído, filhos nas drogas, não consegue dormir à noite, vive com medo de que te sequestrem, de que te matem, de que isto aqui não é vida. E depois, cansado de chorar, cansado de sofrer, você levanta os olhos a Deus e diz: Senhor, me ajuda, por favor, tem compaixão de mim. E o que faz Deus? Está bem, vem. É simples, dá meia volta e retorna a Jesus Cristo. E quando você chegar aqui, está tudo resolvido. Fácil, não é certo? Parece, mas não é. E não é por um simples motivo. Porque quando você está retornando para Jesus, aí aparece o diabo. E vou fazer agora um quadro, vou pintar um quadro para você entender. O diabo conhece a palavra de Deus melhor do que muito cristão. Outro dia alguém me perguntou: pastor, o diabo é ateu? Não, o diabo não é ateu, porque o ateu não crê em Deus. Mas Santiago disse: tu crês? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Ou seja, que não existe diabo ateu. Todos os diabos são crentes. E não são crentes como alguns crentes que não conhecem a Bíblia. O diabo é um crente que domina a Bíblia de capa a capa. O diabo conhece bem a Bíblia.
Tanto conhece a Bíblia que quando Jesus esteve no deserto foi a tentá-lo com a Bíblia na mão. Claro que Jesus conhecia mais a palavra de Deus e não se deixou enganar. Mas o diabo conhece a Bíblia muito bem. E o diabo conhece que há um verso na Bíblia, em Romanos 6, 23, que diz assim: porque a paga, porque o salário do pecado é a morte. O diabo conhece bem. Então, quando você está voltando para Jesus, cansado de sofrer, esta vida de miséria, não tem paz, está voltando, aí aparece o diabo. Estou imaginando agora, pintando um quadro. Aí aparece o diabo e diz: Senhor Jesus, espera um pouco. Você vai receber a esse miserável? E Jesus disse: claro. Por que vai recebê-lo? Porque ele está voltando. Aí o diabo agarra a Bíblia e disse: Senhor Jesus, esta é a tua palavra? Sim. E a tua palavra é eterna? Sim. E tudo que está escrito aqui vale? Claro que vale. E não muda? Não, minha palavra não muda. E que diz este verso aqui, Romanos 6, 23? Porque a paga, porque o salário do pecado é a morte. Isso é verdade? É verdade. E este miserável pecou ou não pecou? Pecou. E não diz que o salário do pecado é a morte? Claro. E este pecou ou não pecou? Pecou. E então por que está recebendo de volta? Tem que morrer. E agora o que faz Jesus? Vai mudar sua palavra? Isaías disse: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a minha palavra permanece para sempre. A Bíblia diz: em Deus não há mudança nem sombra de variação. A palavra de Deus é eterna. E a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte. E todos pecamos, mas não queremos morrer. Queremos voltar a Jesus. E aí o diabo diz: não, não pode, tem que morrer. Tem que se cumprir a palavra. Ele pecou, tem que morrer. Aí entra a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Porque Jesus diz assim: este miserável pecou e merece morrer. Mas eu fui à terra, fui tentado em tudo, fui como um ser humano, nasci como uma criança, cresci como um ser humano, fui tentado em tudo, mas nunca pequei. Antes de morrer, Jesus disse: quem me redargüe de pecado? Quem se atreve a apontar um pecado em mim? Em Jesus não há pecado. Ele é a própria justiça. Nunca pecou. Agora Jesus pergunta ao inimigo: e se eu não pequei, eu não merecia morrer? Porque o salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é vida eterna. Eu obedeci, eu tenho a vida. O homem pecou, merece morrer. Muito bem. Por que morri eu? Por que morri eu? Então, minha morte eu vou entregar para o ser humano. Ele pecou e merece morrer. Mas se ele crê em mim, minha morte é a morte dele. Quando eu morri, é como se ele estivesse morrendo. E a partir deste momento, já ele pagou por todos os seus pecados. Em realidade, não é ele, sou eu. Mas ele crê em mim, ele me aceita e está perdoado. Então, querido, isso é o que aconteceu na cruz do Calvário. O homem bom aqui nos tempos de Paulo entrava no reino da morte, da escravidão, pagava 10.000 euros,
levava o escravo para a terra da liberdade. Mas Jesus entrou no reino da morte e não pagou 10.000 euros. Que diz Paulo? Não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas com o sangue precioso de Jesus. Agora ele pagou com sua vida e agora nos traz. Quando o diabo diz, por que está levando ele para a terra da liberdade? Jesus disse, porque ele já pagou. Quando pagou? Quando eu morri na cruz. Porque eu não merecia morrer e morri. E ele crê em mim. E agora minha morte lhe serve. Mas outro dia encontrei uma senhora que me disse, pastor, tá bom, eu aceito que Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Agora eu te pergunto, com toda cortesia e com todo carinho, você não se perdoa? E o que você fez? Você morreu por você na cruz do Calvário? A ti te cuspiram no rosto? Te colocaram uma coroa de espinhos? Te fizeram sangrar? O que você fez por você? Nada. Então, que direito você tem de dizer, não me perdoo? Porque a única pessoa que poderia te dizer, não te perdoo, é Jesus. E ele disse, eu te perdoo. Eu não te condeno. Vete e não peques mais. Mas o ser humano às vezes diz, não, eu não me perdoo. Você não tem direito a não se perdoar? A única pessoa que teria direito a não te perdoar é Jesus. Mas ele já te perdoou. E esta noite eu te digo uma coisa. Não há pecado tão grande que você tenha cometido que não tenha perdão. A Bíblia diz, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Todo. Adultério, roubo, assassinato, assalto à mão armada, tráfico de drogas, prostituição, homossexualismo, todo. Imagina qualquer pecado, inventado ou não inventado. A Bíblia diz, todo pecado lhe ha sido perdonado ao ser humano. Todo pecado. Não há superlativo de todo, não existe mais todo. Todo é todo, além de todo já não tem nada. E Cristo disse, todo pecado lhe será perdoado ao ser humano. Quando lhe será perdoado? No momento em que ele clamar, no momento em que ele acreditar, no momento em que ele se entregar. Tem gente que vive atormentada. Outro dia se suicidou em Hollywood uma artista que não era muito famosa, mas que estava lutando para vencer aí em Hollywood. Se cortou as veias, se adormeceu aí na tina de água, morreu. Era um suicídio, mas deixou uma mensagem para a polícia escrita. E dizia, eu não me assassinei, eu não me suicidei, me assassinaram. Em letra grande dizia, agarrem ao assassino, antes que acabe com a humanidade toda. Em letras maiores dizia, o assassino é a lembrança da vida miserável que eu vivi. Sabe, não tem pior castigo para o pecador que a lembrança das coisas que tem feito. Outro dia eu estava saindo de um estádio depois da pregação e uma senhora chorando me disse, pastor, eu nunca poderei pagar-lhe o que fez esta noite por mim. A mensagem que trouxe para a minha vida. E me contou que quando tinha 15, 16 anos, ficou grávida. Os pais não sabiam, os amigos não sabiam,
O namorado, o noivo, não sabia. Viajou a uma cidade dizendo que ia visitar a tia. Provocou um aborto. Depois voltou para casa. Nunca ninguém soube nada. Mas ela sabia o que tinha feito. Durante 30 anos carregou na vida o peso da culpa. 5 anos depois daquilo que aconteceu, ela casou com um rapaz cristão. Mas nunca contou para ele nada. Era um secreto que ela guardava em seu coração. E durante esses 30 anos ela viveu atormentada por pesadelos. Às vezes sonhava, acordava em seu sonho, entrava no banheiro e via escrito com lápis labial, aí no espelho, assassina. Aí acordava, era um pesadelo. Outras vezes via que uma criancinha sem rosto chorava e lhe dizia: mãe, não me mate, por favor, não me mate. E ela se via com as mãos manchadas de sangue e acordava desesperada, era um pesadelo. E o esposo a sacudia e dizia: olha, o que acontece contigo? E ela tinha medo de que o esposo descobrisse o que ela carregava na vida. E ela disse: pastor, até hoje, até esta noite, porque esta noite o Senhor levantou a palavra de Deus. E eu que vou fazer contigo esta noite? Vou levantar a palavra de Deus. Para quê? Para que você saiba que não sou eu que te está prometendo nada. Eu não tenho direito a te prometer nada. Pero a palavra de Deus diz: tus pecados te são perdoados. Todos tus pecados te são perdoados. Esta noite você não tem o direito de voltar para casa derrotado, frustrado, acabado, destruído. Não importa o que você fez, não importa como você viveu, não importa onde você foi, não importa quão baixo caiu. Se esta noite você se entregar ao Senhor Jesus Cristo, todos os teus pecados te são perdoados. Porque Cristo já pagou o preço dos teus pecados. Ele carregou na cruz do Calvário todos os erros da tua vida. Você não tem por que andar pela vida carregando o peso da culpa. É só clamar a Deus e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu te entrego minha vida. Eu sou Teu. E nesse momento Deus faz maravilhas e restaura a tua vida. Eu conheci em Estados Unidos uma história interessante. Um casal mexicano. Ele batia nela. Acusava dela de estar traindo de estar traindo ele. E ela um dia, de tanto apanhar, disse: já que estou apanhando por trair ele, sem nunca ter traído, agora vou trair. Pelo menos assim, apanho com razão. E começou a viver uma vida promíscua, com um homem, com outro homem, com outro homem. E ele dizia: se eu te descobrir, te mato. Mas continuava batendo nela todo dia. Então ele chegou um dia a uma conclusão: se eu ficar aqui, este vai me matar a golpes. E se eu fugir? Ele dizia: se um dia você desaparecer, eu te encontro no fim do mundo, mas vai ser só para matar você. Então ele começou a raciocinar assim: se eu fugir, ele me mata. Se eu ficar, ele também vai me acabar matando. Então, melhor fujo, porque pelo menos resta a esperança de que este nunca me encontre. E um dia, atravessou o rio, entrou nos Estados Unidos, ilegalmente, caminhou 40 dias pelo deserto, quase morreu, até que chegou a uma pequena cidade, tinha um telefone de uns primos que tinham ido
para a Califórnia há muitos anos. Chamou, o primo atendeu. Quem é você? Eu sou Rosa. Está ligando do México? Não, estou ligando daqui. E que foi? E contou a sua história. E disse, você poderia me ajudar? E o primo disse, espera aí onde você está, eu estou pegando o carro. 3 horas depois, o primo estava lá, pegou a prima, levou para casa. O que ela não sabia é que os primos que foram aos Estados Unidos conheceram a palavra de Deus, se entregaram a Jesus, todos se batizaram, eram membros da igreja, uma família feliz. Agora ela começou a morar com eles, hospedada por enquanto se abria caminho pela vida. Eles todas as manhãs, a família se reunia para cantar, para estudar a palavra de Deus, e ela não queria. Ela não queria. A família se reunia, convidava ele, ela não queria. Até que chegou uma semana em que eu ia pregar de Nova York via satélite para todos os Estados Unidos. E então o primo falou para ela, olha prima, tá bom, a gente respeita você, você não quer participar dos cultos, tudo bem. Mas promete uma coisa, queremos que vá uma só noite na igreja, que é um pastor que vai pregar de Nova York, você nem vai vê-lo, só na tela, mas promete que você vai ver uma só vez, e depois nunca mais te molestamos. E ela, para que eles não incomodassem mais ela, falou, tudo bem, eu vou. E se atreveu a ir a primeira noite. A primeira noite eu preguei de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E eu disse que Deus tem um poder para ressuscitar mortos. Que coisa está morta em tua vida? Deus tem poder para ressuscitar. E quando eu fiz o apelo, ela ficou sentada e resistiu e não se levantou. A segunda noite os primos já estavam preparando-se para ir à igreja e ela também se preparou. E disse, poderia ir com vocês esta noite também? E o primo disse, bom, nosso compromisso era só ontem, mas se você quer ir, bem-vinda, vamos. E ela foi a primeira noite, ela foi a segunda noite, ela foi a terceira noite, a quarta noite. E todas as noites eu fazia um convite e ela chorava, mas não se levantava. A última noite ela se levantou e foi à frente entregando a vida a Jesus. Muita gente começou a chegar e de repente quando ela está chorando aí, entregando seu coração a Jesus, sente que alguém segura ela do braço assim forte. E ela abre o olho para ver quem estava e era o marido. E o marido tinha dito, se você fugir, eu te encontro no fim do mundo. E quando eu te encontrar, vai ser só para te matar. E o marido apertou assim, e quando ela olhou para ela, viu embaixo um revólver. E ela começou a tremer e pensou, este vai me matar aqui. Mas quando ele viu o medo no rosto da esposa, soltou e falou, não vou te matar, porque eu também estou me entregando a Jesus. Mas como? Agora vejam a história. Quando ele chegou em casa e não encontrou a esposa, começou a procurá-la, por aqui, por lá, procurar, perguntar com os amigos, a esposa desapareceu. De repente encontrou um conhecido que disse, olha, se ela sair do país e for para os Estados Unidos, ela tem uns primos que há muitos anos moram lá. E conseguiu o telefone do primo. E ele também entrou no rio, atravessou o rio, caminhou pelo deserto, chegou à Califórnia e descobriu o endereço dos primos. E ficou aqui, aí de tocaia, de dia e de noite. Se está aqui, em algum momento vai sair. A mulher nunca saía, mas esse dia saiu, essa noite saiu para a reunião, para o culto na igreja, e ele foi atrás. Sentou-se lá atrás. Ou também ouviu a mensagem. A segunda noite, ele voltou para a igreja seguindo.
Ele pensava assim: vou matá-la no momento em que está sozinha. Mas ela nunca estava sozinha, sempre acompanhava os primos. E ele esperando o momento para matá-la, sozinho. Veio a primeira noite, a esposa levantando o sino para frente. Ele também sentiu o toque do Espírito Santo em seu coração. Se levantou e foi para frente. E lhe entregou a vida a Jesus. E esse casamento que estava destruído, hoje é um casamento feliz. Porque quando Jesus faz as coisas, as faz para valer. Oh querido, você é precioso para Deus. Deus te ama. Você pode começar de novo. Não importa o que você tenha vivido, você pode começar uma nova vida com Cristo hoje. Cada dia pode ser um novo dia. Pastor, o senhor não sabe quem eu sou. Não, não sei quem é você. Mas sei quem é Jesus. E se você se entregar a Ele, a primeira coisa que Ele faz é colocar a mão e limpar sua vida por completo. Limpar sua cabeça, suas ideias, seus pensamentos. Limpar seu coração, seus sentimentos. Arrancar o ódio, a mágoa que você guarda, o rancor. E depois começa a reconstruir você. Ao longo da minha vida, eu tenho encontrado tanta gente acabada, destruída. Um policial, matador de bandidos, que um dia recebeu um tiro na coluna e ficou paraplégico. Uma noite como esta se entregou a Jesus. Deus é maravilhoso. Eu poderia contar histórias e mais histórias de vidas transformadas. Pergunto, quem é você que Deus não possa fazer nada por você? Quem é você para que Deus não possa operar um milagre em você? Mas não pode fazer nada se você não abre o coração. Se você não diz, Senhor, estou aqui. Crê como uma criança. Acredita. Entrega-te. Confia. Deixa que Deus faça por ti o que você não pode fazer sozinho. Por isso, neste momento, uma vez mais vou fazer um convite. E este convite não é para as pessoas que já se levantaram nas outras noites. Aunque esta noite venha aqui só uma pessoa, não importa. Mas este convite é para você que está estudando a palavra de Deus, que está conhecendo Jesus, que as outras noites não se levantou por algum motivo, mas que hoje você decide entregar seu coração a Deus. Este é um convite para aqueles que querem começar a estudar a palavra de Deus, que querem conhecer mais a Jesus. Se esta noite você quer dizer, Senhor, eu te entrego minha vida, eu te entrego meu coração, eu te agradeço pelo que fizeste por mim na cruz do Calvário, perdoa-me, esquece meu passado, faz-me uma nova criatura. Se você quiser dizer isso a Jesus, vou pedir que Eunice venha para cantar. Porque enquanto ela estiver cantando, eu vou pedir que você se levante e venha aqui à frente. Porque eu quero fazer uma oração especial por você. Quem é a primeira pessoa que gostaria de se levantar esta noite e vir aqui? Glória a Deus por essa linda senhora, veja. O Espírito se está movendo. Vem lentamente, junto-te a Ele. Levanta-te bem com fé. Não fiques sofrendo triste. O sacrifício que por mim ofereceu, por me amar, se entregou, pagou o preço para eu poder viver. Eu aceito a minha vida, o seu sacrifício de amor, e me entrego inteiramente ao meu Senhor, por
que Ele voltará. E então terei como expressar o meu desejo de um dia o encontrar. Poderei agradecer por tudo que Ele fez por mim, e no lar de paz eu viverei, enfim, pois minha salvação encontro ali, no sofrer do meu Jesus, me trouxe liberdade e amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou, ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus, pois minha salvação encontro ali, no sofrer do meu Jesus, me trouxe liberdade e amor sem fim. O meu viver a Ele eu dou, e sobre o pecado triunfou, ao vencer naquela cruz. Eu eternamente irei viver ao lado de Jesus. Se tu estás recebendo sinal pelo internet, você tem aí um telefone, pode entrar em contato. Se está em alguma igreja, você pode ir à frente, se o pastor está à frente esperando você. Mas parabéns a estas pessoas que chegaram aqui. Esta é uma noite especial para vocês. Eu vou fazer uma oração. Só que antes disso, eu pergunto: poderia esperar pelo menos umas 5 pessoas mais que virão aqui? Pessoas em cujo coração o Espírito de Deus está trabalhando. Não sei quem é você, mas eu sei que o Espírito está te incomodando. Esta é a tua noite. Esta é a tua oportunidade. Não volta para casa sem tomar a decisão. Você já tomou tantas decisões na vida. Decisões que às vezes te fizeram chorar, te fizeram sofrer. E para tomar essas decisões você não pensou, simplesmente decidiu. Vai pensar agora para tomar a decisão de entregar seu coração a Jesus. Quem é você? De onde está a primeira dessas pessoas? Glória a Deus, rapaz, que linda decisão. Vejam essa senhora vindo lá.
Espírito de Deus te está chamando. Teu lugar está aqui. Deixa o teu temor. Deixa teu preconceito. Vem a Jesus. Vejam esse rapaz dizendo sim a Jesus. Que coisa. Não acredito que seja fácil. Mas que bom que vocês vieram. Será que esta noite estou pregando para alguém que já foi membro de igreja? E por essas coisas que a vida tem, hoje você está longe de Deus, longe da igreja. E necessita devolver-se a Jesus, porque tua vida não te pertence. Você é de Deus. Vem esta noite. Sem prometer nada, vem. Simplesmente deixa-te trazer pelo Espírito Santo. Tenho certeza que há alguém assim. Vejam essa menina linda. Vejam este irmão. Por que tem que estar longe se tua casa está aqui? Esta é tua família. Por que tem que sofrer longe de Jesus? Sabe que eu me emociono quando vejo uma cena como esta menina? Porque há muitos anos atrás, numa noite como esta, não tão grande assim, mas era uma reunião pequena, um pastor convidou: quantos querem vir entregar a vida a Jesus? E uma senhora como ela foi à frente levando uma criança assim nos seus braços. Essa mulher era minha mãe. E essa criança era eu. E quando essa mulher humilde, simples, foi à frente levando essa criança, ela não sabia que por essa entrega de ela a Jesus, Deus tomaria essa criancinha e a usaria como um evangelista, literalmente no mundo inteiro. Agora eu me pergunto, aonde Deus levará esta criança? Só pela decisão dessa mãe. Mas que pode fazer Jesus por ti se tu não queres? Já vieram as pelo menos 5 pessoas que dizem. Mas algo me diz que você está sofrendo no coração. Que eu preciso te esperar aqui. Que você virá. Que você se entregará. Esta é a tua noite. E antes de fazer a oração final, eu vou esperar você aqui. Quem é você? Você está faltando. O Espírito está trabalhando em teu coração. Mas não te pode trazer pela força. Quem é você? Se você levantar a mão e manda um pastor para trazer você. Mas vem. Vem, querida, vem. Aí está teu lugar.